Você já acordou cansado mesmo tendo dormido a noite inteira? Não consegue ter ânimo para as pequenas coisas como tinha antes? Lidar com a falta de ânimo é um grande desafio, porque muitas vezes as frustrações da vida te desanimam. Mas para entender o mundo lá fora, você precisa decifrar antes o seu mundo aqui dentro. Justamente é isso que eu trago a vocês nesse vídeo. Meu nome é Bruno, sou futuro psicólogo, trago assuntos diversos sobre comportamentos e emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Olá, bem-vindo ao canal, agora, Ser Essencial. Mudando um novo título, uma nova repaginada no canal, até porque estive passando por um período de algumas situações que dificultaram o processo para gravar o vídeo aqui no canal. A gente sabe o quanto é difícil gravar vídeos para conteúdos da internet. E nesse período eu quase cheguei a desanimar. E muitos dos pensamentos que pensei foram justamente em pensar, será que devo continuar? Será que de alguma forma este canal está ajudando alguém? Mas foi lendo um livro, recentemente, Gente que se preocupa demais, de Sue Breton, uma psicóloga, que mexeu profundamente comigo. Onde, no livro, ela cita sobre o excesso de preocupação e ansiedade que as pessoas se encontram. Uma das piores sensações da nossa vida cotidiana. Até que um trecho onde a própria autora se pergunta: o que a maioria das pessoas mais temem? Onde ela mesma responde: o que a maioria das pessoas mais temem na vida é perder o controle. E isto para mim foi um insight. Logo a mais, ela completa: mas antes, para temer perder o controle de algo, primeiro você deve pensar que está no controle de alguma coisa. E lendo isso, logo me fez refletir em quantos de nós realmente achamos que estamos no controle. Porque pode perceber, toda a raiz da frustração acontece porque o tempo todo estamos tentando controlar alguma coisa. E claro que isso não tira o fato que sim, temos escolhas. Mas em meio às frustrações é muito comum desanimar, porque as coisas não estão acontecendo da nossa maneira. Porque a verdade é essa: nem tudo acontecerá no tempo exato que você deseja. A gente quer que o universo, Deus ou as circunstâncias respondam todas as nossas respostas, mas muitos só ouvem silêncio. E esse choque entre o que você quer agora e a indiferença do mundo gera a famosa pergunta: será que devo desistir? Será que estou perdendo meu tempo com tantas situações na nossa vida? Isso é querer ter o controle. Desanimar é uma reação natural quando as coisas ficam difíceis. Principalmente quando você percebe que nem todos se importarão com o seu esforço, ou que talvez demore muito para você alcançar algo desejável. Só que isso se torna um dos pontos mais frustrantes quando dependemos das circunstâncias e não do tempo em que elas aconteçam. Porque a maioria das vezes estamos sempre em busca do tempo imediato, das realizações rápidas, caminhos mais fáceis, validação, reconhecimento, ser elogiado e, em alguns casos, até sentir-se amado. Quando penso sobre isso, percebo que o desânimo não tem a ver com as frustrações em si, mas em querer controlar tudo à nossa volta. E essa posição, em querer ter o tempo e o controle das coisas, impede que você viva a vida mais leve. Até mesmo eu me peguei nessa situação. E por isso acabei me frustrando e desanimando durante a situação. Algumas pessoas pensam assim: hoje o meu dia será assim, eu tenho que fazer isso, se eu não ficarei em paz. Ou, há muito trabalho na empresa, ela precisa de mim, eu tenho que cumprir tal objetivo. A famosa autocobrança. Percebe? Isso ao longo do tempo torna-se desgastante, a ponto que aos poucos você vai desanimando. Ou seja, passamos a vida, os dias, cada segundo, querendo ter o controle sobre o tempo. Como se pudéssemos de fato ter o controle. Não digo também deixar de fazer, mas antes se reconhecer que você fará o seu melhor. Mas se não conseguir, tudo bem. Se você fez o seu melhor e se está no limite do seu alcance e não puder mais agora, amanhã continue tentando e aprendendo. Só que não sofra por isso.
Outro erro também é colocar sua expectativa na forma. Você não deve colocar sua felicidade a preço dos seus desejos, porque novamente isso se torna controle. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que você anseia, tudo desaba. O peso, a frustração, o desânimo. Torcer ou acreditar por seus sonhos é uma coisa. Agora, depender totalmente deles é ser controlado pelas circunstâncias, onde qualquer vento que passar pode derrubar a sua estrutura de fé. Eu penso assim: as preocupações são os primeiros indícios de controle. E não digo preocupação por se preocupar, mas preocupar-se exageradamente. Quando você se cobra demais sobre algo, você torna-se escravo daquilo que você deseja que aconteça. E isso é sofrimento. E eu percebi que eu estava passando justamente por isso. Eu estava me cobrando demais por algo que talvez é com tempo, talvez é com esforço, talvez com mais aprendizado. Mas é claro que, por outro lado, tem o extremo oposto, onde algumas pessoas pensam que é melhor deixar de fazer. Ah, nem vou tentar. Ou, já saiu do jeito que já saiu do jeito que eu queria, então nem vou tentar mais. Eu penso assim: desistir antes do tempo é nunca ter acreditado que algum dia poderia chegar lá. Uma vez, Sartre, um filósofo, disse: somos condenados à liberdade. Por que condenados à liberdade se somos livres? Eu me pergunto. Porque ele sabia que ser livre é tomar posição. E posição é ação. Até porque toda liberdade propõe uma responsabilidade. Só que, como dizia Freud, nem todos desejam essa responsabilidade. A verdade é que você pode até assumir o papel de ser alguém na vida, se esforçar para isso, mas nunca deve ser dependente da circunstância. Há também frustrações relacionadas a traumas emocionais. Por exemplo, quando você acumula muitas dores, muita negatividade, muitas escolhas erradas que não soube lidar no passado, elas acumulam em forma de frustração, moldam a forma de ver a vida, às vezes de maneira muito mais difícil de lidar com os problemas. E quando aparece uma dificuldade, aí a pessoa simplesmente desanima, porque sabe que pode sofrer por isso novamente. Mas a dificuldade, barreira ou provações fazem parte da vida. Na verdade, são elas que nos colocam um novo patamar de consciência. Se eu perguntar para você, o que mais te fez crescer na vida? Qual foi a experiência que mais te ensinou? Você lembrará certamente de uma adversidade. Ou seja, as dificuldades se proporcionam reflexão. Qual o preço da maturidade? O crescimento, da prosperidade, trabalho, do conhecimento, estudo, do casamento, comprometimento. Aliás, é o que muito falta na vida das pessoas hoje em dia. Tem muita gente que acha, por exemplo, que casar é só amor. Não, é também dedicação, união, mostrar-se presente, ter responsabilidades com você, mas também com a pessoa com qual você assumiu o compromisso. Por que será que muitos fogem do casamento? Porque existe responsabilidade. Por fim, cresce uma sociedade carente de atenção, frustrações, projetando assim suas dores pessoais na vida de outras pessoas. Acontece que isso não tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com as dores que nelas não foram curadas. Olhar para sua própria dor e indignação é enfrentar também o seu próprio ego. Esqueça as desculpas. Desânimo é algo natural, mas não fique preso a ele, muito menos aos pensamentos negativos que a falta de ânimo as propõe. Desanimar pode até parecer fraqueza, mas também é lucidez. É o momento que você encara o abismo entre o que você quer e o que o mundo oferece. E quando você se depara com o seu ego te forçando a desistir, é porque ele tem medo do desconforto. Então faça justamente ao contrário. Não desista. Lute contra suas dores e seus pensamentos, ou talvez até a sua preguiça. Não foque em ter o controle sobre as circunstâncias fora de você, porque na verdade você realmente não tem. Mas queira fazer a sua parte e da melhor maneira possível, sem autocobranças, e tudo bem. Porque o tempo passa, e enquanto você se encontra em estado de pouco ânimo, esse estado toma também o seu tempo. Já parou para pensar nisso? E mais um ponto. Não seja refém do seu próprio esforço. Sabe aquelas pessoas que não conseguem se enxergar além da rotina e do trabalho?
A pior coisa na vida é alimentar o pensamento de que você está preso a alguma coisa. Preso a um emprego, preso a uma rotina, a um casamento, dificuldades, a algum problema. Quando você se enxerga desta maneira, você desanima com muito mais facilidade do que você tivesse pensando que tem liberdade de mudar. A prisão nem sempre é algo, mas é seus próprios pensamentos em relação a este algo. Como dizia Marco Aurélio. O próprio pensamento de que você não pode já te coloca nesse mesmo estado. Ah, mas a rotina não tem como mudar, não é fácil. Mas também tem uma frase que diz assim: a rotina para alguns pode até ser uma prisão, mas ela pode não ser quando você enxerga como a dona da chave. Percebe? O problema não é a frustração ou o desânimo, mas a forma como reagimos a eles. Não se prenda na ideia de extremos. Tenho que ficar, ou na ideia, tenho que desistir. O equilíbrio e a paz de ânimo está no meio termo, pois o desânimo só acontece quando você olha demais para o tempo que você deseja que elas aconteçam, e não para a forma que as coisas realmente iriam acontecer. Às vezes, não é questão apenas de ter forças para vencer na vida, mas deixar de querer controlar as situações à sua volta. Pois, como dizia um sábio, antes de mais nada, seja o último a desistir e o primeiro, se for necessário, a recomeçar. Bom, agora se você gostou desse vídeo, deseja mais orientações de como se tornar uma pessoa essencial, meu novo título, curte e comenta. Compartilhe também com quem precisa. Ajuda muito esse canal a crescer para que eu possa trazer mais conteúdos como estes. Também não deixe de seguir nas minhas redes sociais, aqui do lado. Agora, caso queira contar a sua história, pedir um conselho ou uma orientação aqui no canal mesmo, envie para este e-mail aqui embaixo. Quem sabe a sua história não ajude mais pessoas. Porque crescer emocionalmente é justamente isso, ser essencial.